E olha, o estado do Piauí, assim como o Brasil, né, estão comemorando uma nova certificação internacional em relação à qualidade do gado aqui produzido. Livre da aftosa, sem necessidade de vacinação. Não precisa mais o gado ser vacinado. E o estado do Piauí, obviamente, está fazendo parte dessa área livre da aftosa sem vacinação, o que traz para nós uma importante informação de competitividade e que durante muito tempo angustiou o criador piauiense, que foi aquele período em que era necessário fazer a vacinação, ou mesmo com vacinação, a carne piauiense ainda estava sob suspeita. Enfim, tudo isso ficou para trás. Nós estamos aqui ao lado do secretário da SADA, o secretário Fábio Abreu, que vai conversar com a gente a respeito deste e de outros assuntos. Secretário, uma ótima tarde para o senhor, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Bom, essa certificação foi reconhecida durante o evento que aconteceu em Paris, na França. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Foi um momento assim, importantíssimo para o estado do Piauí, um momento importantíssimo para o Brasil. Na prática, o que significa é que nosso estado vai poder exportar produtos de origem bovina, né, para qualquer parte do mundo. Isso antes era praticamente impossível. Dentro do próprio país, dentro do Brasil, haviam algumas barreiras de estados que conseguiram esse status nacionalmente e que não receberiam ou não recebiam produtos do Piauí porque não estava classificado dentro do país como livre da aftosa ainda sem vacinação. Então, nós estávamos nas campanhas vacinais que todos sabem, todos se recordam. Então, a realidade hoje é que o Brasil, em relação ao mundo, é classificado como um país que não tem mais vacinação. Então, isso abre, por exemplo, o Japão, que está vindo com uma comitiva avaliar a situação do nosso país e exige esse certificado. Então, nós já temos todo esse certificado para apresentar. O Piauí vai receber o certificado estadual, mas o nacional ele tem essa cobertura para que nós possamos fazer essa exportação de produto do nosso estado para qualquer parte do mundo. Então, na prática, é o que acontece com essa certificação que eu fui até Paris para receber, representando o Piauí na delegação brasileira. Bom, o que chama a atenção, assim, é livre sem necessidade de vacinação. A vacinação, neste caso, ela é opcional ou ela é obrigatória não acontecer? Ela é proibida. Então, a partir de maio do ano passado, é proibido qualquer tipo de vacinação contra a aftosa no nosso território. A partir de agora, não se pode mais fazer uso da vacinação contra a aftosa no Brasil. E em casos assim, como é que o Brasil protege o seu rebanho de um eventual surgimento da aftosa? Exatamente. O que é que nós... Foi uma semana de debate lá em Paris e uma das importantes constatações é de que o nosso rebanho ele precisa ser melhorado. Nós precisamos ter um rebanho que seja resistente a essas possibilidades. Então, daí... Como é que faz isso? Como é que a gente faz isso, né? E já vendo, acredito até que de uma forma assim, de visionário, e aí é bom destacar isso também, que o nosso governador, o governador Rafael, lançou o programa chamado Piauí Mais Genética, antes mesmo da gente conseguir esse status. Piauí Mais Genética. O que é isso? É melhorar o rebanho do nosso estado, seja bovino, seja suíno, seja caprino, seja ovino, de forma genética, ou seja, pegar o que é de melhor em termos de reprodutores, no caso dos bovinos, e trazer o sêmen para o nosso estado. E esse sêmen é implantado nos animais aqui do nosso estado, da mais simples. Aí a gente observa nessa imagem uma estrutura simples, de criadores simples, mas que estão recebendo os melhores touros, o sêmen dos melhores touros do Brasil. E o resultado, nesse caso aí, eu acredito que seja o primeiro que nasceu já com essa técnica, né, já com esse programa, aqui na cidade de Alagoinha do Piauí, próximo à Água Branca. Então, nós vamos mudar a realidade, não tenho dúvida de que esse produto que nasceu dessa inseminação, ele tem uma qualidade muito maior. Aí a imagem dele, né? Agora, secretário, então vamos lá. Com esse melhoramento genético, no caso, melhorando a genética desse animal, ele é mais resistente a doenças. Isso, exatamente. É uma das características. A outra é a estrutura. Nós teremos animais com uma estrutura genética ou com estrutura física de carcaça muito maior.
E é o que o mercado internacional exige. Ou seja, vai ter um valor melhor. Vai ter um valor melhor, nós vamos ter condições de competir no mercado nacional e no mercado internacional. Agora, quem é o produtor que é beneficiado por esse programa? Nosso programa Pionetic, ele foca o pequeno. Isso mostrando ao pequeno que ele tem condições de participar do mercado que, teoricamente, é destinado aos grandes, né? Porque os grandes produtores já fazem naturalmente e por conta própria a inseminação artificial ou a estação de monta com animais de qualidade. Então, o que é que nós estamos trazendo? Para o pequeno produtor, condições que ele possa iniciar um processo ainda com uma, diria assim, diferença. Por quê? Porque a matriz que ele oferta para o programa, ela é normalmente inferior em relação aos grandes produtores que fazem tanto o reprodutor quanto a matriz de alta qualidade, ou seja, os POs. Nesse caso, a gente proporciona ao pequeno produtor que tem um animal mestiço, mas com o sêmen de altíssima qualidade. Então, ele não precisa ter uma raça definida. Não precisa ter uma raça definida. Só da seguinte forma, se ele é produtor leiteiro, nós ofertamos para ele o holandês, o girolanda e o Gie. Então, esses levam para a questão leiteira. Certo. E o Nelore para gado de corte. De acordo com o que ele quiser, vocês vão oferecer uma genética com melhor performance para aquela atividade. Para aquela atividade que ele... Se for gado de corte, é um. É Nelore. Nelore. Aí vai receber sêmen de um Nelore... De melhor qualidade do Brasil. E se for leiteiro, vai ser Gie... Se for leiteiro, Gie e girolanda. Entendi. Interessante. Além de melhorar a qualidade do produto, também garante a ele mais imunidade a doenças, por exemplo. Agora eu queria falar um pouco com o senhor, secretário, a respeito de uma preocupação que é a questão da gripe aviária. No Rio Grande do Sul se registrou um caso e a partir daí o Brasil passou a ter um estado de alerta em relação ao assunto. Recentemente nós tivemos aqui a presença de um veterinário, que é o diretor da Embrapa, que falou a respeito dos riscos provocados pelas aves que são migratórias, que passam pelos territórios e acabam contaminando ou infectando essas outras aves. Como é que está no Piauí a preocupação com esse tema, com esse assunto? Bom, esse é um assunto, inclusive, debatido lá no evento de Paris, porque é exatamente essa questão da sanidade que nós precisamos preservar. E aqui é importante ressaltar e explicar que as aves migratórias são quem realmente trazem esse vírus. E esse vírus circula no mundo há um certo tempo. O que havia de registro no nosso país era de ave migratória no Brasil, com a gripe aviária. Qual o nosso objetivo, enquanto país? Evitar que isso chegasse às granjas, né? Ou seja, à área comercial. E, infelizmente, aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, chegou até a área comercial. O que é que nós, enquanto Estado, estamos trabalhando? Continuamos trabalhando, porque já viemos trabalhando essa questão há mais de 2 anos, de prevenção. Então, continuamos o reforço dessa questão, da prevenção em relação às possibilidades de onde os animais possam adentrar no nosso país, que em regra é pelo litoral, mas também o reforço com relação às granjas. Então, todo esse trabalho está sendo feito por parte dos nossos colaboradores da ADAP, cobrando o reforço, por exemplo, de estrutura física, as telas das granjas, o acesso limitadíssimo então, vai de exigir pessoas. Um investimento dos produtores. Dos produtores. Na verdade, ela já vem sendo feita, né, porque há um rigor muito grande em relação a isso. A desinfecção de carros que entram, o controle rigoroso de pessoas chegarem até o local, animais, aves, né, como, por exemplo, bem-te-vi, pombo, para não se aproximarem, porque podem trazer também esse vírus dessas granjas. Então, o objetivo é esse, para que nós não tenhamos essa realidade no nosso estado, porque as consequências todos nós acompanhamos aí de totalmente restrições, corte de importação por parte de outros países em relação aos nossos produtos. E nós somos o maior exportador de frango do mundo. Então, o prejuízo comercial é enorme e o prejuízo físico também dos animais que adquirem o vírus é rápido, a mortalidade desses animais. O Piauí é competitivo também nesse setor da... Não. O Piauí ainda não é um grande produtor, um grande exportador. Na verdade, praticamente toda a produção nossa é para consumo interno, mas se tiver um caso no estado do Piauí, tem países como, por exemplo, a China, outros países, que
proíbem qualquer tipo de importação do Brasil. Ou seja, afetaríamos o negócio nacional. Outro negócio na região do Paraná, Rio Grande do Sul, que são os grandes produtores. Né? Entendi. Secretário, quero agradecer ao senhor pela presença aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado por ter vindo e trazendo boas notícias em relação à febre aftosa e também as preocupações em relação ao gripe aviária. Muito obrigado pela participação. Que agradeço. Muito obrigado, secretário. Fábio Abreu.